Quando meu sogro me pediu para pegar um martelo e quebrar o azulejo do banheiro, eu pensei que ele havia enlouquecido. Mas o que encontrei escondido atrás daquela parede perfeita me fez cair no chão. Meu marido não estava apenas me traindo. Ele estava arquitetando o golpe mais cruel que eu poderia imaginar, envolvendo a pessoa em quem eu mais confiava. Mas antes de prosseguirmos, escreva nos comentários. De onde você está assistindo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Ah, e não esqueça de conferir se você já está inscrito no canal. Nunca pensei que um simples martelo pudesse mudar toda a minha vida. Mas ali estava eu, parada no meio do meu banheiro recém-reformado, com aquele objeto pesado nas mãos trêmulas e o olhar perturbador do meu sogro me encarando. Otávio nunca foi de aparecer sem avisar, muito menos de me pedir para destruir os caríssimos azulejos italianos que Juliano, meu marido, havia escolhido com tanto cuidado. Você precisa quebrar um azulejo da parede. A frase ecoava na minha cabeça enquanto eu olhava para aquela superfície perfeita. Cada peça havia sido colocada sob o olhar rigoroso de Juliano, que chamava nosso banheiro de Pequeno Versalhes. Era o orgulho da nossa reforma, e quebrar qualquer parte dele parecia uma loucura. Mas havia algo no olhar de Otávio, uma urgência sombria, uma certeza perturbadora, que me fez segurar aquele martelo com mais força. Seu marido não é quem você pensa. Ele está escondendo algo de você. O ar ao meu redor parecia pesado, difícil de respirar. Juliano estava viajando a negócios, ou pelo menos era o que ele havia me dito. O apartamento silencioso, que em breve seria colocado à venda, aguardava seu retorno. E eu, Abigail, a esposa dedicada, estava prestes a destruir parte do nosso lar perfeito, baseada nas palavras enigmáticas do meu sogro. Fechei os olhos e ergui o martelo. O primeiro golpe soou como um trovão dentro do banheiro imaculado. Estilhaços de cerâmica voaram pelo ar, manchando o piso e a pia. O som não era apenas de azulejos quebrando. Era o barulho da minha confiança se estilhaçando junto com eles. Bati novamente, e mais uma vez. Cada pancada arrancava não apenas pedaços da parede, mas também fragmentos da segurança que eu julgava ter. Depois de alguns golpes, senti algo diferente. Um espaço oco. Com as mãos já machucadas pelos estilhaços, afastei os restos de azulejo e enxerguei um pequeno compartimento escondido na parede. Foi quando vi a bolsa preta, escondida com cuidado, como um tumor maligno que crescia silenciosamente dentro da nossa casa. Ao puxá-la, senti como se estivesse arrancando um segredo venenoso das entranhas do nosso lar. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o zíper. Quando finalmente consegui, o primeiro choque veio na forma de maços de dinheiro. Notas de 100 e 200 reais, organizadas em pacotes, muito mais do que poderíamos ter legalmente. De onde vinha todo aquele dinheiro? Juliano era gerente comercial, ganhava bem, mas não o suficiente para acumular tanto em espécie. Sob os maços, encontrei um envelope pardo. Ao abri-lo, meu coração falhou uma batida. Era uma procuração, aparentemente oficial, com minha assinatura dando plenos poderes a Juliano para vender nosso apartamento. Exceto que eu nunca havia assinado aquilo. Olhei mais de perto. A falsificação era perfeita, mas eu conhecia minha própria letra. Alguém havia me imitado com uma precisão assustadora. Continuei vasculhando a bolsa, sentindo cada descoberta como uma facada. Encontrei bilhetes de avião para Recife. A data de partida era para dali a uma semana. 2 bilhetes, um em nome de Juliano e outro. Meu sangue gelou nas veias. O segundo bilhete estava em nome de Camila, minha irmã. Nesse momento, minhas pernas cederam. Caí sentada no chão frio do banheiro, cercada por estilhaços de azulejos e de minha vida. As peças começavam a se encaixar, formando um mosaico horrível de traição. Meu marido e minha irmã, juntos, planejando fugir com o dinheiro da venda do nosso apartamento, uma venda que eu nem sabia que aconteceria. O último item na bolsa foi o golpe final, um medalhão dourado com detalhes em esmeralda.
a joia de família que eu havia cedido para Camila anos atrás, em um esforço para manter a paz familiar. Minha irmã sempre foi a favorita, a protegida, e eu, tentando conquistar um pouco de amor, dei a ela o que deveria ter sido meu por direito de primogenitura. Ver aquele medalhão ali, na bolsa escondida pelo meu marido, não deixava margem para dúvidas. Os dois estavam juntos naquilo. Otávio permanecia em silêncio, observando cada reação minha. Seus olhos cansados pareciam dizer: eu avisei. Quando finalmente consegui encontrar minha voz, ela saiu fraca, quase inaudível. Por que... Por que você sabia disso? Ele suspirou profundamente antes de se sentar ao meu lado, no chão daquele banheiro destruído que, como meu casamento, já não tinha mais o brilho de antes. Encontrei Juliano na cidade quando ele deveria estar viajando. Estava com Camila em uma joalheria, comprando alianças. Comecei a investigar e descobri tudo. O peso dessas palavras me esmagava. 15 anos de casamento, uma vida inteira planejada e construída ao lado de Juliano, e ele estava prestes a fugir com minha própria irmã. A pessoa que cresceu comigo, que dividiu o mesmo teto, que conhecia cada uma das minhas fraquezas e sonhos. Eles não podem saber que você descobriu, Otávio disse com firmeza. Se souberem, vão acelerar o plano. Você precisa fingir que não sabe de nada enquanto decidimos o que fazer. A dor se transformava em algo diferente dentro de mim. Um nó no estômago, um gosto amargo na boca, uma sensação de vazio absoluto. Era como se alguém tivesse arrancado meu coração e o substituído por uma pedra fria e pesada. A traição não vinha apenas de meu marido, mas de minha própria irmã. As duas pessoas que deveriam me proteger estavam conspirando para me destruir. Naquela noite, recoloquei tudo na bolsa e a escondi. Limpei os cacos do banheiro o melhor que pude, cobrindo o buraco na parede com uma toalha pendurada estrategicamente. Tomei um longo banho, deixando a água quente levar minhas lágrimas pelo ralo. Quando me deitei sozinha na cama que dividi com Juliano por tantos anos, já não era mais a mesma Abigail. Algo havia morrido dentro de mim, e algo novo, ainda desconhecido e assustador, começava a nascer. Na manhã seguinte, acordei com o som do meu celular. Era Juliano, dizendo que voltaria da viagem no dia seguinte. Sua voz soava natural, carinhosa até. Como ele conseguia mentir com tanta facilidade? Durante 15 anos, acreditei em cada palavra que saía daquela boca. Agora, cada frase soava falsa, cada inflexão de voz parecia calculada. Estou com saudades, ele disse. E eu, engolindo o nó na garganta, respondi que também estava. O teatro havia começado. Eu precisava ser a atriz principal de uma peça que não escolhi encenar. Depois que desliguei, liguei para o corretor de imóveis que normalmente trabalhava conosco. Fingi casualidade, perguntando sobre o mercado imobiliário, até que mencionei nosso apartamento. A resposta dele foi como um soco no estômago. Ah, Abigail, justamente ia te ligar. Temos boas notícias sobre a venda do apartamento. Conseguimos um comprador à vista, pronto para fechar imediatamente. Juliano já assinou o acordo preliminar ontem. Meu coração disparou. Ontem? Juliano supostamente estava em viagem de negócios em São Paulo. Como poderia ter assinado algo ontem? A mentira era ainda maior do que eu imaginava. Ontem? Perguntei, tentando manter a voz estável. Sim, ele veio ao escritório com os documentos. Disse que vocês precisavam do dinheiro imediatamente para a compra da casa nova, então não fazia sentido esperar. A propósito, parabéns pela mudança para Recife. Juliano comentou que sempre foi um sonho de vocês. Cada palavra era um novo golpe. Não havia casa nova, não havia sonho de vocês. Havia apenas um plano meticuloso para me deixar sem nada, enquanto meu marido fugia com minha irmã. E o pior, eu não tinha tempo. A venda já estava em andamento. Naquela tarde, recebi uma ligação da minha mãe, Eleonora, convidando-me para um jantar em família. Camila tem novidades, ela disse, com aquele tom especial que sempre reservava para falar da filha caçula. Sempre foi assim.
Camila era a joia rara, a filha perfeita. Eu era apenas a outra. O jantar seria o teste definitivo para minha capacidade de dissimulação. Decidi aceitar, não apenas para manter as aparências, mas também para entender melhor a extensão da traição. Vesti-me com cuidado, escolhendo uma roupa que me desse confiança. No último momento, coloquei o medalhão. Sim, aquele mesmo que encontrei na bolsa escondida, em minha bolsa. Era uma isca, um teste, uma forma de ver a reação de Camila. A casa da minha mãe permanecia igual, aconchegante, familiar e, ao mesmo tempo, um campo minado de preferências. As fotos de Camila ocupavam lugar de destaque, seus troféus e diplomas exibidos com orgulho. As minhas, quando apareciam, estavam sempre em segundo plano. Camila já estava lá quando cheguei, deslumbrante como sempre. Seus olhos brilhavam de uma forma diferente e havia um sorriso que ela não conseguia disfarçar. Era o sorriso de quem acredita ter vencido. Durante o jantar, minha mãe falava sem parar sobre os projetos de Camila, sua nova promoção, como ela sempre fora especial. Eu sorria e concordava, sentindo cada palavra como uma agulha. Se ao menos minha mãe soubesse que sua filha favorita estava prestes a fugir com meu marido, levando todo o dinheiro que consegui juntar ao longo de 15 anos. No momento certo, puxei o medalhão da bolsa e o coloquei sobre a mesa. Olha o que encontrei dias atrás em uma caixa antiga, disse casualmente. Lembra desse medalhão, Camila? Aquele que dei para você? O rosto de minha irmã perdeu toda a cor. Seus olhos fixaram-se no objeto como se tivesse visto um fantasma. Por um instante, apenas um breve instante, vi o pânico em seu olhar. Depois, as lágrimas começaram a brotar. Lágrimas falsas, percebi agora, de uma atriz tão boa quanto meu marido. Como você ousa? Ela explodiu, entre soluços teatrais. Você sabe que perdi esse medalhão há anos? Como pôde escondê-lo de mim todo esse tempo? Sempre foi invejosa, sempre quis me prejudicar. Minha mãe imediatamente tomou partido dela, como sempre fazia. Abigail, como pôde fazer isso com sua irmã? Sabe o quanto esse medalhão significa para ela? Foi nesse momento que Juliano chegou. Meu marido, o homem que jurou me amar e proteger, entrou na sala com aquele sorriso encantador que conquistou meu coração tantos anos atrás. Ao ver a cena, Camila chorando, minha mãe consolando-a, o medalhão sobre a mesa, ele rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Sem hesitar, colocou-se ao lado de Camila, passando o braço por seus ombros de forma protetora. Um gesto que poderia parecer inocente para qualquer observador, mas que para mim revelava toda a verdade. "O que você fez, Abi?" perguntou com uma voz cheia de decepção forjada. "Você anda tão instável ultimamente? Não achei que chegaria a esse ponto." Ali, diante da minha própria família, a armadilha se fechou. Não apenas estava sendo traída, mas também retratada como a vilã, a instável, a problemática. A dor era quase física, como se cada palavra fosse uma lâmina cortando minha pele. Durante o resto do jantar, engoli cada acusação, cada olhar de reprovação. Observei a cumplicidade silenciosa entre Juliano e Camila. Os olhares trocados, os sorrisos contidos, a linguagem corporal que agora, com meus olhos abertos pela traição, parecia tão óbvia. Quando finalmente voltei para casa com Juliano, o silêncio no carro era sufocante. Ele continuava interpretando seu papel de marido preocupado, comentando sobre meu comportamento estranho durante o jantar, perguntando se eu estava bem, como se realmente se importasse. Entramos no apartamento. Nosso apartamento, que descobri, já não era mais nosso, e Juliano seguiu para o quarto. Foi quando o vi, fazendo as malas. Não havia pressa, não havia disfarce. Dobrava suas roupas com cuidado, metodicamente, como quem cumpre a última etapa de um plano perfeito. Parada na porta do quarto, observei cada movimento seu. A mesma mala que usamos em tantas viagens juntos. Os mesmos gestos que vi inúmeras vezes, agora carregados de traição.
Ele notou minha presença e se virou lentamente. Seu rosto não mostrava qualquer traço do homem que acreditei conhecer por 15 anos. Era o rosto de um estranho. Frio, calculista, impiedoso. O apartamento já está praticamente vendido, disse em tom casual, como quem comenta sobre o clima. Camila e eu vamos embora, começar do zero. Você vai ficar aqui com suas lembranças. Tentei falar, mas minha voz falhou. Ele continuou implacável. E sobre o dinheiro? Não se preocupe em ir ao banco, não há mais nada lá. Eu saquei tudo pouco a pouco nos últimos meses. 50, 70, 100 mil por vez. Achei que você nem perceberia, e não percebeu. Agora não existe mais nada em nosso nome. Jogou sobre a cama um extrato bancário amassado. Peguei o papel com mãos trêmulas e li cada linha, retiradas sucessivas, somas enormes, culminando em um número final que me destruiu. Saldo zero. Olhei ao redor. Cada detalhe do apartamento que tanto amei, a cor do laminado que escolhi pessoalmente, os móveis comprados com tanto esforço, os quadros que escolhemos juntos, as cortinas que costurei à mão, tudo parecia agora um cenário falso, uma armadilha cuidadosamente montada. Juliano fechou a mala com um estalo seco, finalizando não apenas a arrumação, mas minha vida como a conhecia. Você sempre foi ingênua, Abigail. Eu só aproveitei isso. Agora acabou. Saiu do quarto, deixando-me sozinha com o extrato bancário em mãos e 15 anos de vida reduzidos a escombros. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama que compartilhei com Juliano por tantos anos, encarava o teto como se pudesse encontrar respostas nas sombras. Não chorei. As lágrimas pareciam ter secado, dando lugar a um vazio profundo e aterrador. O homem que dormia no quarto de hóspedes não era mais meu marido, mas um estranho que conhecia cada um dos meus pontos fracos e os explorou sistematicamente. Na manhã seguinte, Juliano saiu cedo, sem se despedir. Fiquei aliviada. Não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter a farsa. Assim que ouvi a porta fechar, liguei para Otávio. Precisava de ajuda, de orientação, de alguém que soubesse da verdade e não me tratasse como uma louca. Encontramo-nos em um café distante onde ninguém nos conhecia. Otávio parecia ainda mais abatido que no dia anterior. Havia algo em seus olhos, uma mistura de culpa e determinação, que não compreendi de imediato. Preciso te contar algo, ele disse após um longo silêncio. Algo que nunca contei a ninguém, nem mesmo a Juliano. Foi então que Otávio me revelou seu próprio segredo sombrio. No passado, ele também traiu sua esposa, mãe de Juliano. Planejou abandoná-la, levando boa parte do dinheiro do casal. Chegou até a preparar documentos falsos e esconder recursos. Mas, no último momento, não conseguiu seguir com o plano. O remorso o impediu. Passei décadas vivendo com essa culpa, confessou, suas mãos enrugadas tremendo ao segurar a xícara de café. Quando vi Juliano e Camila juntos, quando descobri o que planejavam fazer com você, foi como ver meu próprio fantasma. O homem que quase fui. E não podia permitir que a história se repetisse. Suas palavras me atingiram como ondas. Primeiro a surpresa, depois a compreensão e, por fim, um estranho conforto. Otávio não era apenas um sogro preocupado. Era um homem buscando redenção através de mim. Alguém que reconhecia no filho sua própria sombra e tentava impedir que ela fizesse mais uma vítima. O que podemos fazer? Perguntei, sentindo pela primeira vez um lampejo de esperança. Eles já venderam o apartamento. Juliano já retirou todo o nosso dinheiro. Otávio ajustou os óculos e inclinou-se sobre a mesa. Talvez exista uma saída. Precisamos verificar o contrato original do apartamento. Lembro que havia uma cláusula especial, algo sobre a venda só ser válida com o consentimento de ambos os proprietários, pessoalmente. Naquela mesma tarde, consultamos um advogado amigo de Otávio. Após examinar a documentação original do imóvel, ele confirmou. Havia realmente uma cláusula, exigindo o consentimento escrito e pessoal dos dois proprietários para qualquer venda.
A procuração, por mais bem feita que fosse, poderia ser contestada. Por um momento, senti o alívio tomar conta de mim, mas foi breve. O advogado prosseguiu, explicando que a procuração havia sido registrada com o selo oficial de um tabelião respeitado, Paulo Vicente. Com o documento aparentemente legal, seria muito difícil contestar a venda em tão pouco tempo. A única forma seria provar que a procuração é falsa, explicou o advogado. Mas isso exigiria uma perícia grafotécnica que pode demorar meses. E vocês não têm meses. Pela data que me mostrou, a venda será finalizada em dias. Saí do escritório ainda mais desesperada do que entrei. O cerco se fechava ao meu redor, e eu não via saída. Juliano e Camila haviam pensado em tudo, preparado cada detalhe. E eu, cega pela confiança, não percebi nada até ser tarde demais. Otávio, porém, não desistiu. Nos dias seguintes, enquanto eu fingia normalidade diante de Juliano, que raramente estava em casa, meu sogro investigava Paulo Vicente, o tabelião que validou a procuração falsa. Foi numa tarde chuvosa que Otávio apareceu no meu trabalho, encharcado e ofegante, mas com um brilho nos olhos que não via desde que toda essa pesadelo começou. Descobri algo, disse, tirando do bolso um envelope úmido. Paulo Vicente não escolheu ajudar Juliano e Camila por acaso. Ele é casado com Margarete Silva. O nome não significava nada para mim, até Otávio completar. Margarete é a chefe direta de Camila na empresa onde ela trabalha. A revelação caiu como um raio. Não foi um simples suborno, uma corrupção aleatória. Foi uma rede articulada, planejada com cuidado. Camila usou seus contatos profissionais para envolver o tabelião e dar legitimidade ao golpe. Minha irmã não era apenas uma cúmplice emocional, era a mentora intelectual de toda a operação. Dentro do envelope havia fotos. Camila e Margarete em almoços de trabalho, Margarete e Paulo Vicente em eventos sociais e, finalmente, Juliano, Camila e Paulo Vicente saindo juntos de um cartório. A evidência de uma conspiração que ia muito além de um simples caso amoroso. Camila sempre foi mais inteligente do que todos pensavam. Murmurei, sentindo uma mistura de admiração amarga e dor. Ela planejou tudo, usou todos ao seu redor como peças de um jogo, incluindo Juliano. Comecei a me perguntar se meu marido era realmente o vilão principal daquela história ou apenas mais uma peça manipulada por minha irmã. Sempre subestimei Camila, vendo-a apenas como a filha favorita, a irmã mimada. Nunca percebi a mente calculista por trás do sorriso doce. "O que fazemos agora?" perguntei a Otávio, sentindo-me encurralada. Mesmo com essas informações, não podemos provar que a procuração é falsa a tempo de impedir a venda. Otávio guardou as fotos e me encarou com seriedade. "Existe uma forma, mas você terá que enfrentar sua irmã diretamente." Foi assim que nasceu nosso plano. Conhecíamos Camila melhor do que ela imaginava. Sua maior fraqueza sempre foi a vaidade, o orgulho de ser mais esperta que todos ao seu redor. Se pudéssemos explorar isso, talvez conseguíssemos a confissão que precisávamos. Mandei uma mensagem para Camila, pedindo para nos encontrarmos. Disse que sabia de tudo, que Juliano havia confessado, mas que não estava com raiva, apenas queria entender. Implorei por uma explicação, uma chance de ouvir o lado dela antes de tomar qualquer decisão. Como esperávamos, Camila não resistiu à oportunidade de se gabar. Ela sempre precisou provar sua superioridade, especialmente para mim. Marcamos um encontro em um café tranquilo, onde poderíamos conversar sem interrupções. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa discreta, afastada das outras. Quando Camila entrou, não pude deixar de notar como estava deslumbrante. Cabelo impecável, roupas caras, aquele ar de quem tem o mundo aos pés. Mas seus olhos tinham um brilho diferente, algo que nunca havia notado antes. Era o brilho da crueldade satisfeita. "Obrigada por vir", disse, interpretando o papel da irmã derrotada e vulnerável. "Eu só preciso entender por quê."
Por que vocês dois fizeram isso comigo? Camila sorriu. Não era um sorriso de vergonha ou arrependimento. Era o sorriso de alguém prestes a saborear sua vitória final. Você sempre teve tudo fácil, Abigail. Sempre foi a certinha, a responsável, a que conseguia tudo com o mínimo de esforço. Enquanto eu tinha que lutar por cada migalha de atenção. A ironia daquela afirmação era tão absurda que quase ri. Eu, tendo tudo fácil? Quando foi Camila quem sempre recebeu o amor incondicional de nossa mãe, os melhores presentes, as maiores oportunidades? Ela continuou, cada palavra carregada de ressentimento acumulado por anos. Juliano nunca te amou de verdade, sabia? Ele estava comigo muito antes de vocês se casarem. Mas você apareceu com seu emprego estável e suas economias, e ele viu uma oportunidade. Estivemos juntos todos esses anos, bem debaixo do seu nariz. Cada revelação era uma facada, mas mantive minha expressão controlada. Meu celular, discretamente posicionado no bolso de minha jaqueta, gravava cada palavra. Era nossa única chance. Mas a procuração... Como vocês conseguiram? Perguntei, fingindo admiração em vez de horror. Foi aí que o orgulho de Camila atraiu completamente. Inclinando-se sobre a mesa, começou a narrar, com riqueza de detalhes, como descobriu que Paulo Vicente tinha dívidas de jogo. Como conseguiu provas de corrupção anterior e o chantageou para validar a procuração falsa. Como manipulou Juliano, prometendo-lhe uma nova vida longe de suas dívidas e problemas. Ele é fraco, sempre foi, disse com desdém. Mas é bonito e charmoso e serve ao propósito. Quando chegarmos a Recife, com todo aquele dinheiro, poderemos começar de novo. E você... Bem, você sempre se vira, não é? A certinha, responsável Abigail. Quando saí daquele café, sentia-me simultaneamente devastada e fortalecida. A gravação em meu celular continha cada confissão, cada detalhe criminoso do plano. Pela primeira vez, desde que descobri a traição, eu tinha uma arma real, não apenas contra Juliano, mas contra toda a rede de conspiração que Camila havia tecido ao nosso redor. O dia seguinte amanheceu com uma clareza que não sentia há semanas. A gravação da confissão de Camila era mais do que uma prova. Era minha redenção, minha chance de recuperar não apenas o que me pertencia, mas também minha dignidade. Otávio e eu agimos rapidamente. Primeiro, enviamos a gravação para o advogado, que imediatamente iniciou os procedimentos para bloquear a venda do apartamento. Em seguida, fizemos uma visita surpresa ao tabelião Paulo Vicente. O homem empalideceu ao nos ver entrar em seu escritório. Quando reproduzimos a gravação onde Camila detalhava a chantagem e a falsificação, ele desmoronou. Em questão de minutos, Paulo Vicente assinou uma confissão, admitindo ter validado uma procuração falsa sob coação. Era mais uma prova contra Camila e Juliano. Mas não paramos por aí. Com a confissão do tabelião, conseguimos um mandado judicial para congelar a conta onde o dinheiro da venda do apartamento seria depositado. O comprador foi notificado sobre a fraude e a transação suspensa temporariamente. Juliano estava na academia quando a polícia chegou ao apartamento. Assisti, com uma mistura de dor e satisfação, enquanto os oficiais reviravam nosso lar, encontrando mais evidências do esquema. Em uma pasta escondida no escritório, descobriram rascunhos da procuração falsa, com tentativas da minha assinatura, todas feitas por Camila, como revelou a perícia posterior. Quando Juliano voltou e viu os policiais, seu rosto refletiu primeiro confusão, depois pânico. Seus olhos encontraram os meus, buscando algum sinal de clemência, alguma brecha na armadura que agora me protegia. Não encontrou nada além de determinação fria. "Por que, Abi?" perguntou em voz baixa, enquanto os policiais aguardavam para levá-lo. Poderíamos ter resolvido isso entre nós. Aproximei-me dele, sentindo uma calma surpreendente. 15 anos, Juliano. 15 anos da minha vida, todo o meu dinheiro, toda a minha confiança. E você ia fugir com minha irmã, sem olhar para trás. Não existe resolução para isso.
Camila foi detida em seu trabalho, na frente de Margarete e todos os colegas. A humilhação pública que tanto temia finalmente chegou. Não pelas minhas mãos, mas como consequência de suas próprias ações. Os dias seguintes foram um turbilhão de depoimentos, documentos e procedimentos legais. A história da fraude dos azulejos, como a imprensa local batizou o caso, ganhou destaque nos noticiários locais. Minha mãe, Eleonora, ligava incessantemente, alternando entre implorar por clemência para Camila e me acusar de ter provocado toda a situação. "Você sempre teve inveja dela", gritou ao telefone, em uma de nossas últimas conversas. "Sempre quis destruí-la e agora conseguiu." Foi a gota d'água. Anos de rejeição, de ser a segunda opção, de buscar aprovação em vão, culminaram naquele momento. "Adeus, mãe", disse simplesmente antes de desligar e bloquear seu número. Com o processo criminal em andamento contra Juliano, Camila e Paulo Vicente, consegui recuperar o controle legal do apartamento e a maior parte do dinheiro que Juliano havia escondido. Não era apenas uma vitória legal, era a recuperação da minha autonomia, da minha voz, da minha verdade. Otávio se tornou meu apoio mais improvável e constante. O homem que quase cometeu o mesmo erro que seu filho agora dedicava seus dias a me ajudar a reconstruir minha vida. Era como se, através de mim, ele buscasse sua própria redenção. Uma tarde, enquanto organizávamos os documentos para a audiência final, ele me olhou com aqueles olhos cansados, mas agora cheios de uma paz que não existia antes. "Sabe o que mais me dói?" perguntou. "É que eu vi os sinais em Juliano desde cedo. A manipulação, a facilidade para mentir, a ausência de remorso genuíno. Vi, mas escolhi ignorar, porque era mais fácil fingir que meu filho era apenas esperto e não isso que ele se tornou." Percebi então que Otávio não carregava apenas a culpa por seus próprios erros do passado, mas também pelo homem que seu filho se tornou. Em seu silêncio, em sua omissão, ele via sua própria contribuição para o caráter de Juliano. O julgamento foi rápido e decisivo. Com as provas acumuladas, a gravação da confissão de Camila, o depoimento de Paulo Vicente, os documentos falsificados encontrados no apartamento, não havia espaço para dúvidas. Juliano foi condenado por fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. Camila, considerada a mentora do esquema, recebeu uma pena ainda maior, além de ter que enfrentar um processo adicional por uso de informações privilegiadas em sua empresa. Quando o juiz leu a sentença, senti um estranho vazio. Não havia a satisfação que imaginei, nem o alívio completo que esperava. Era mais como fechar um livro após ler seu último capítulo, a sensação de conclusão misturada com a pergunta inevitável: e agora? O apartamento que tanto amei, que decorei com tanto carinho, agora parecia um museu de memórias envenenadas. Cada canto guardava a lembrança da traição. Cada objeto era uma âncora me prendendo ao passado. Decidi vendê-lo, dessa vez de forma legítima e transparente. Com o dinheiro da venda e o que consegui recuperar das economias que Juliano havia escondido, comprei uma pequena casa nos arredores da cidade. Um lugar só meu, sem histórias prévias, sem fantasmas escondidos nas paredes. O banheiro da nova casa foi a primeira coisa que reformei. Escolhi azulejos simples, sem ostentação, instalados por minhas próprias mãos. Cada peça colocada era um exercício de reconstrução, não apenas do espaço, mas de mim mesma. No dia em que terminei a reforma, Otávio veio visitar. Olhou ao redor, admirando o trabalho, e então se deteve no banheiro. Seus olhos marejaram ao ver os azulejos perfeitamente alinhados. "Você fez um belo trabalho", disse com a voz embargada. Sorri, sentindo pela primeira vez em meses uma paz genuína. "Aprendi que às vezes precisamos quebrar algumas coisas para descobrir a verdade", respondi. "E que reconstruir, por mais difícil que seja, sempre vale a pena." 6 meses após o julgamento, recebi uma carta de Juliano da prisão. Pensei em ignorá-la, jogar fora sem abrir.
Mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez a necessidade de encerramento, me fez rasgar o envelope. A carta era curta, escrita com aquela caligrafia que conheci tão bem durante tantos anos. Não havia pedidos de perdão elaborados, nem justificativas complexas. Apenas uma confissão simples. Ele nunca teve a coragem que eu demonstrei. Nunca soube enfrentar seus erros, assumir responsabilidades, reconstruir do zero. Sempre procurou o caminho mais fácil, mesmo que isso significasse destruir outras pessoas. Você sempre foi mais forte do que eu, concluía. E eu sempre soube disso. Talvez por isso precisasse te destruir. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei em uma caixa, junto com a aliança de casamento e outras lembranças que não queria mais comigo, mas também não conseguia simplesmente jogar fora. Era parte da minha história, por mais dolorosa que fosse. De Camila não recebi nenhuma comunicação. Soube por conhecidos em comum que ela recusava visitas, mesmo de nossa mãe. O orgulho que a levou à queda continuava intacto, mesmo atrás das grades. Eleonora, incapaz de aceitar a culpa da filha favorita, culpava a todos, o sistema, os advogados, a mim, mas nunca Camila. Em uma tarde de domingo, quase um ano após aquela primeira noite em que Otávio apareceu com um martelo na mão, recebi uma ligação inesperada. Era uma ex-colega de trabalho de Camila, alguém que sempre suspeitou dos métodos questionáveis de minha irmã, mas nunca teve provas concretas. Você não foi a única, disse a mulher do outro lado da linha. Camila fez isso antes com outras pessoas, destruiu carreiras, roubou ideias, manipulou documentos. Você só foi a primeira a ter coragem de enfrentá-la. Aquela revelação trouxe uma nova dimensão à história. Não era apenas sobre mim, sobre um casamento traído ou um golpe financeiro. Era sobre um padrão de comportamento, sobre alguém que construiu toda uma existência baseada na manipulação e na exploração dos outros. Percebi então que minha luta não foi apenas por justiça pessoal, mas por todas as outras vítimas que Camila deixou pelo caminho. Por todas as pessoas que, assim como eu, confiaram e foram traídas. Na primavera seguinte, decidi plantar um jardim nos fundos da minha nova casa. Não sabia nada sobre jardinagem, mas havia algo terapêutico em preparar a terra, semear, aguardar o crescimento. Era um exercício de paciência e esperança, qualidades que achei que tinha perdido para sempre. Otávio vinha regularmente me ajudar. Seus conhecimentos sobre plantas eram surpreendentes para alguém que passou a vida trabalhando em escritórios. Juntos, transformamos o terreno árido em um pequeno oásis de cores e vida. Nunca imaginei que terminaria assim, comentei certa tarde, enquanto podávamos algumas roseiras. Você e eu, cuidando de um jardim, depois de tudo o que aconteceu. Otávio sorriu. Aquele sorriso cansado, mas sereno, que se tornara sua marca. A vida raramente segue o caminho que imaginamos. O importante é o que fazemos quando o caminho muda. Foi naquele momento, com as mãos sujas de terra e o coração mais leve do que jamais pensei possível após tanta dor, que percebi: eu havia sobrevivido. Não apenas sobrevivido, mas renascido. A Abigail que existia antes, confiante demais, ingênua talvez, sempre buscando aprovação, tinha dado lugar a uma mulher mais forte, mais sábia, mais independente. A traição de Juliano e Camila, por mais dolorosa que fosse, me libertou de correntes que nem sabia que carregava. A necessidade constante de agradar, de ser perfeita, de conquistar um amor que nunca viria. Tudo isso ficou para trás, enterrado junto com os estilhaços daqueles azulejos italianos. Hoje, quando olho para meu reflexo no espelho do banheiro da nova casa, vejo alguém que não reconheceria há 2 anos. Os olhos são os mesmos, mas o olhar é diferente, mais firme, mais seguro, mais em paz consigo mesmo. Às vezes, ainda sonho com aquela noite, com o martelo na mão, com o barulho dos azulejos quebrando. Mas não é mais um pesadelo.
É apenas a lembrança do momento em que escolhi a verdade, por mais dolorosa que fosse, em vez da ilusão confortável. E essa escolha, percebo agora, foi a mais importante da minha vida. Numa das minhas últimas visitas ao antigo apartamento, antes de entregá-lo ao novo proprietário, fui ao banheiro reformado. O buraco na parede havia sido consertado, novos azulejos colocados, sem qualquer indício do que aconteceu ali. Peguei uma caneta permanente e, discretamente, escrevi no cantinho de um azulejo, pequeno demais para ser notado. A verdade sempre encontra uma forma de se revelar. Não sei se alguém jamais verá aquela mensagem. Talvez fique escondida por décadas, talvez seja coberta na próxima reforma. Mas está lá, como um pequeno lembrete de que nenhum segredo permanece enterrado para sempre. De que, por mais perfeita que pareça a superfície, o que está oculto eventualmente encontra seu caminho para a luz. Quanto a mim, continuo plantando meu jardim, construindo minha nova vida um dia de cada vez. A dor não desapareceu completamente. Duvido que algum dia desapareça. Mas agora é apenas uma parte da minha história, não sua totalidade. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Não permitir que a traição me definisse. Não deixar que o golpe me quebrasse permanentemente. Como os azulejos do meu banheiro, fui estilhaçada, mas escolhi recolher os pedaços e criar algo novo, algo só meu. Algo que dessa vez ninguém poderá tirar de mim. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.